Metodologia e pedagogia. Tem pessoas que odeiam pedagogia. No curso de Direito o pessoal ficava puta. Lá vem os pedagogos. Os pedagogos vão encher o saco da gente aqui. Porque os pedagogos, eles criticam o modelo que é utilizado muito no direito, que é o modelo da aula magistral. É aula expositiva, né? Metodologia expositiva, né? Que nem é dialogada, às vezes é só expositiva mesmo. Então o curso de direito tem esse problema, que tem que ser superado. Inclusive o meu doutorado é sobre isso. É óbvio que as aulas magistrais iniciais são fundamentais. Depois você tem que diversificar a sua modalidade de aprendizagem, juntamente com os nativos digitais. Que são os nativos digitais? Os novos alunos que aprendem nos aplicativos, nos PDFs, nos trabalhos em grupo, nos trabalhos no estudo de caso, diversas metodologias e novas pedagogias aí, para você entender onde você se situa. Porque se você ficar na aula magistral, você vai ser aquele aluno, professor tradicional. E o aluno vai cansar, pô, ele vai se emputecer com você. E é natural. Ele está cansado, pô, ele chega do trabalho à noite cansado, vai dar aula à noite, o cara ficar falando o tempo todo, bota o cara para fazer alguma coisa. Claro que você pode falar um pouco, desenvolver alguma coisa, depois você bota o indivíduo para fazer alguma coisa, para ele poder até mesmo se interessar por aquilo que está fazendo e ver o resultado que ele é capaz de fazer. Então, a metodologia e a pedagogia são fundamentais no processo de ensino-aprendizagem. E essa metodologia e pedagogia, ela tem que ser revisitada pelos professores. Tem professores que fizeram bacharelado, nunca estudaram nenhum tipo de pedagogia, de metodologia, não sabe nem onde é que ele se encontra. Se ele é um professor tradicional, tecnicista, se ele é um professor progressista, um professor sociocrítico. Então, é por aí. Entendeu? Tem que fazer esse trabalho mas eu não gosto de pedagogia. Pedagogia nem é ciência. Pedagogia é a mãe de todas as ciências da educação. E a educação, ela transcende ao direito, à medicina, à faculdade. Todo mundo foi aluno. E a maioria dos profissionais foram formados por professores, dentro de uma metodologia e dentro de uma pedagogia de aprendizagem, que muitas vezes você faz, nem sabe como é que é, mas você faz, consegue fazer. O importante peraí, cachorro, o mais importante é você fazer reflexões sobre isso. Estuda um pouquinho da história da educação, da Arruda Aranha, por exemplo, um livrinho, assim, 680 páginas, mas vale a pena você entender a história da educação. E aí você vai entender o que eu estou falando aqui agora. O professor Joel aqui, trabalhando com um pouquinho de metodologia e pedagogia, que vem lá da Grécia, da Grécia e Roma, lá dos Sumérios, dos Acádios, lá do Egito, evoluindo para a nossa atualidade. Hoje nós temos inúmeros pedagogos aí que podem nos ajudar a fazer a reflexão sobre a nossa atividade. Merval Saviani, Pilete e Paulo Freire e tantos outros. Estou falando que na área da educação. Eu dou aula de direito, mas eu não consigo desenvolver aulas jurídicas se eu não faço um pouquinho de pedagogia, um pouquinho de ciência da educação. Tudo bem? Então é por aí que a coisa funciona. Professor Joel aqui, trabalhando um pouquinho de metodologia e pedagogia. Só para ilustrar um pouquinho da metodologia, eu entrei numa sala de aula para falar sobre metodologia científica, sobre pesquisa jurídica. E eu dei um exemplo, que é bom lembrar aqui, um exemplo de como um indivíduo que mora há 40 anos na fazenda e planta batata e um aluno de 20 anos lá na Embrapa que produz batata. São duas metodologias totalmente diferentes. Uma no senso comum e a outra no conhecimento científico. Lá na roça, o indivíduo, na fazenda, o indivíduo vai lá para o buraco, coloca a semente da batata, bota adubo, bota terra e joga água e deixa a batata lá e fica lá olhando e aí ele vai pegando ali pelo método empírico, pela observação e vai plantando, a batata vai nascendo. Já lá na Embrapa, o aluno que faz um doutorado e mestrado na área de plantação de batatas com rendimento, de alto rendimento, ele isola o fenômeno, estuda quais são os fatores internos e externos que afetam a produção da batata. Aí ele faz uma batata desse tamanho, 10 vezes o tamanho da batata do feito de cana. Aí ele pega aquela metodologia, aquelas fases da batata e leva lá para o fazendeiro. E aí ele implanta aquela metodologia lá, para que ele tenha mais rendimento e mais produção. Você entendeu a diferença do senso comum
para o método. E é isso que é feito dentro de uma universidade, dentro da escola. É isso que o professor deve estimular. O conhecimento metodológico, sem desprezar o conhecimento comum, que muitas vezes nos dá insumos e possibilidades de aprender com o aluno também. Daqui a pouco a gente continua.